Amém, irmãos? Espero que os irmãos estejam bem. Como de costume, vamos salmodiar, vamos abrir no Salmo 119, versículo 137. Salmo 119, o maior salmo da Bíblia. Versículo 137 diz assim: Justo és, ó Senhor, e retos são os teus juízos. Os teus testemunhos que ordenaste são retos e muito fiéis. O meu zelo me consumiu, porque os meus inimigos se esqueceram da tua palavra. A tua palavra é muito pura, portanto, o teu servo a ama. Pequeno sou e desprezado, porém, não me esqueço dos teus mandamentos. A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade. A aflição e angústia se apoderaram de mim. Contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. A justiça dos teus testemunhos é eterna. Dá-me inteligência e viverei. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de aprender a tua palavra. Obrigado porque Ebenezer até aqui nos trouxe bem o Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, pedindo que o Senhor venha nos dar entendimento, sabedoria e toda percepção. Que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos no conhecimento da palavra e no teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos ao livro do Apocalipse, capítulo 6. Continuando a nossa exposição dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Fizemos o tão controverso cavalo branco, que segundo o nosso entendimento é o Evangelho de Cristo sendo pregado em todo o mundo, aponta para a obra de Jesus e a consumação da sua obra, que é o Evangelho da salvação. Apocalipse 6, o versículo base é o versículo 3, diz assim: E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Veja, a questão dos cavalos é uma coisa interessante na Bíblia. Por quê? Não é a primeira vez que essa figura aparece na Bíblia. Existe um texto muito emblemático no livro do profeta Zacarias, onde a gente tem uma visão muito interessante. Então vamos fazer uma pausa aqui em Apocalipse, vamos abrir profeta Zacarias capítulo 1. Você chega no Evangelho de Mateus, o livro seguinte voltando é Malaquias, e o livro seguinte é Zacarias. Zacarias 1. Versículo. Espera aí que eu. Isso. Versículo 7. Aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são esses? E disse-me o anjo que falava comigo: Eu te mostrarei quem são esses. Então respondeu o homem que estava entre as murtas e disse: Estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: Nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Versículo 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá,
contra as quais estivesse irado esses 70 anos? Até aqui. Veja, isso aqui é uma visão espiritual. É um cavaleiro montado num cavalo vermelho. Junto com ele tem cavalos vermelhos, brancos e malhados. E eles percorrem a terra. Quem são esses cavalos? Lembra da regra hermenêutica? Eu tenho que procurar dentro do próprio capítulo. Se eu não encontro o significado do símbolo no próprio capítulo, o primeiro lugar que eu vou procurar é dentro do livro. E o próprio livro de Zacarias vai falar novamente de cavaleiros. Zacarias capítulo 6, versículo 1. Diz assim: E outra vez levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes. E esses montes eram montes de bronze. Veja, a primeira coisa. Em vários textos da Bíblia, onde aparece o termo bronze, está muito ligado a juízos de Deus sobre a terra. Isso é uma informação importante para esse texto aqui. Não estou dizendo que todos os textos que tem a palavra bronze quer dizer juízo. Existe lugar que bronze é bronze. Mas nesse caso aqui, montes de bronze é um símbolo. E aqui se encaixa bem. Um Deus como juiz, um Deus que julga a terra, um Deus que traz juízo. E aí o texto continua, versículo 2. No primeiro carro eram cavalos vermelhos, no segundo carro cavalos pretos, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos malhados, todos eram fortes. E respondi dizendo ao anjo que falava comigo: O que é isso, Senhor meu? E o anjo respondeu dizendo-me: Estes são os 4 espíritos dos céus, saindo de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. Veja, a palavra espíritos aqui é ruá. Ruá também pode ser traduzido como ventos. Mas aqui nesse texto, o intérprete bíblico traduziu certinho. Por quê? Porque isso aqui são seres espirituais. Cavalo, normalmente, aponta para poder. No caso aqui, para você ter uma ideia, eu tenho até anotado aqui na minha Bíblia: cavalos, poder enviado por Deus. Então aqui é uma coisa que Deus faz. Os montes eram de bronze e Deus liberou esses cavalos. No texto do Apocalipse, quem quebrou o selo? Deus, Jesus Cristo. E foram liberados cavalos para, da mesma forma que no capítulo 1 de Zacarias e no capítulo 6 de Zacarias, percorrerem a terra. Fazer o quê? Executar aquilo que Deus determinou. Mas o texto continua, olha que interessante, versículo 6. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e os brancos saem atrás deles, e os malhados saem para a terra do sul. Gente, terra do norte é Babilônia. Babilônia. Essa é a região da terra do norte. Terra do sul é Egito. Tanto é que no livro do profeta Daniel, se eu não me engano, no capítulo 11, quando fala o rei do sul e o rei do norte, ali no caso, a região da Babilônia e da Síria, o rei do norte, e o rei do sul, Egito. O que é? A dinastia dos Ptolomeus e dos Seleucidas, que são os generais que vieram após Alexandre o Grande. Então, olha que interessante. O cavalo preto foi em direção da Babilônia e seguiu o cavalo branco. E aqui, interessante, nesse texto eu já vou começar a ter um significado parecido com o do livro do Apocalipse. Olha que interessante o versículo 7. E os cavalos fortes saíam e procuravam ir por diante para percorrerem a terra. E ele disse: Ide, percorrei a terra, e percorreram a terra.
E chamou-me e falou-me, dizendo: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fizeram repousar o meu espírito na terra do norte. O que alguns intérpretes entendem? O cavalo branco aponta para a atuação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ainda havia cativos na Babilônia, que nessa época aqui já tinha sido dominada pelo Império Medo-Persa. A guerra veio sobre a Babilônia caiu. Na época, quem era o governante era o Beltesazar, aquele que viu a mão, que escreveu Mene, Tekel, Farsim, foste pesado e o teu reino foi tirado. Naquela noite, Dario, o grande general persa, desvia as águas do rio Eufrates e entra na intransponível Babilônia, via leito do rio seco. E naquela noite Babilônia cai, o impossível acontece. Alguns intérpretes entendem, eu acho que é bem plausível, que era já a atuação desse cavalo preto. Porque as campanhas militares dos persas eram muito grandes. Aquilo que a gente vê no filme 300, lógico, tem um monte de fantasia, um monte de parafernália. Mas mais ou menos o exército dos persas estava daquela forma. Para você ter uma ideia, na guerra entre os persas e os gregos, eles fizeram uma ponte de barcos para atravessar os cavalos. Se eu não me engano, por um lugar chamado Estreito de Dardanelos, entre a Europa e a Ásia. Sabe o que é fazer uma ponte de cavalo? Ainda fizeram uma ponte fechada, do lado dos navios, que era para os cavalos não enxergarem a água e não se assustarem. Gente, hoje, se eu tiver que fazer uma ponte de barcos para atravessar aquele canal com toda a nossa tecnologia, nós vamos ter muito problema. Eles fizeram isso no século IV antes de Cristo. Então era um povo ousado. Então esse texto de Zacarias mostra o quê? O poder de Deus e as ordens de Deus percorrendo a terra. O interessante, montes de bronze. Por quê? Porque é Deus executando juízo na terra. Eu acho que o símbolo, ele é muito claro aqui. E como que Deus executa juízo? Uma das formas que ele executa juízo é através da guerra. Nós vamos ver isso no livro do Apocalipse. Vamos voltar em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse 6, eu vou reler o versículo 4. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Veja, primeiro ponto aqui, esse aqui é o cavalo da guerra. Quando Jesus libera o primeiro selo, o poder de Deus é liberado através do cavalo branco, o poder de Deus para salvar. Poder transformador de Deus. Esse é um poder abençoador. Porém, nós não podemos esquecer o seguinte: nós somos, a pregação do Evangelho e o trabalho da igreja é o bom perfume de Cristo para aqueles que se salvam. Porém, esse mesmo Evangelho é cheiro de morte para aqueles que rejeitam. Então veja que figura interessante. O cavalo branco é uma figura de bênção, mas ele é uma figura de juízo, porque o mesmo evangelho que salva é o evangelho que condena. Então já no primeiro selo eu já vejo o juízo de Deus atuando na terra, e no segundo selo vem a questão da guerra. E no caso desse versículo tem um fato interessante. Fala que ele teve uma grande espada. Essa grande espada aqui é algo interessante. Veja, a palavra original aqui,
é machaira, ou macaira. É que a minha pronúncia do grego é terrível. Aí o que acontece? Machaira é uma pequena espada, no máximo de 50 centímetros. Aí eu fui procurar nos originais. E nos originais está grande espada. Só que é algo estranho. Como que eu vou ter uma grande espada de 50 centímetros? É interessante. Aí eu fui pesquisando o que os comentaristas acham. Primeira coisa, aqui ela é grande espada, por quê? Por causa da abrangência da sua atuação. Porque a guerra é generalizada no mundo. Agora, existe uma referência dessa palavra aqui que é bem interessante. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 4, fala que a autoridade traz a espada. O que o texto de Romanos 13, versículo 4 está falando? Está falando de pena de morte dada pelo Estado. E aqui entra uma figura interessante. Por quê? Porque acontece aqui a questão do ambiente em que o Apocalipse está sendo escrito. Esse livro foi escrito para as igrejas do primeiro século. O leitor original do Apocalipse é do primeiro século. Ele era o alvo inicial. E o que esse leitor do Apocalipse veio? Pensa, um gentio, pagão, que nunca ouviu falar do Deus Todo-Poderoso, ouve a pregação do Evangelho, recebe Cristo como Senhor e Salvador, começa a andar em novidade de vida, de repente ele perde o seu emprego público, de repente ele tem os seus alimentos racionados, e de repente ele vira inimigo do Estado. E ele começa a ser executado pelo Estado, como foi no caso do imperador Nero. No caso da época do Apocalipse, o imperador era Domiciano. E Domiciano foi tão ruim e perseguiu tanto a igreja que havia a lenda do Nero revivido. Algumas pessoas diziam que Domiciano nada mais era que o próprio imperador Nero, que tinha governado 30 anos atrás, tinha reencarnado na figura de Domiciano. E estava provocando toda aquela mortandade. Então, um dos aspectos desse cavalo aqui é de guerra, sim, mas guerra contra a igreja. Eu creio que esse indício do texto, e o que nós vamos ver daqui para frente, da mesma forma que o cavalo branco é bênção para os que se salvam e juízo para os que se perdem, o cavalo preto é o cavalo da guerra, tira a paz da terra, porém aponta, o cavalo vermelho, porém ele aponta para a questão da perseguição do Estado contra a igreja. Mostrando que é uma coisa que foi liberada por Deus. Normalmente a gente tem aquela ideia infantil. Se é bom, foi de Deus. Se é ruim, foi do diabo. Mas a própria Bíblia fala que Pôncio Pilatos e Herodes conspiraram para matar Jesus, para cumprir a vontade de Deus. Então nós temos que entender que nem Jó fala: não receberemos tanto o bem como o mal vindo de Deus. Então nós precisamos deixar de ter essa visão infantil. Quando esse cavalo vermelho veio para tirar a paz da terra, em consequência disso, o diabo, os demônios e seus servos começam a trazer perseguição para a igreja. Eu tenho que entender o seguinte: o Senhor diretamente não traz perseguição à igreja. O Senhor não mistura a ira sobre o homem normal e traz essa mesma ira sobre a igreja. São coisas diferentes. Porém, o Senhor decreta que perseguições aconteçam. E nesse decreto ele usa vários instrumentos. Principal entre eles, lembra Apocalipse 12? Ai dos que habitam na terra, o diabo desceu até vós
e tem grande fúria, porque sabe que tem pouco tempo. Quando que o diabo perdeu sua posição no céu? Apocalipse 12 explica. Jesus é levantado ao céu, aconteceu no capítulo 4. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, e o dragão, junto com um terço dos anjos, foi expulso do céu. Ele perdeu aquela condição de acusar os irmãos, e perdeu a condição de cegar as nações. Por quê? Porque agora o poder do evangelho foi liberado para ser pregado em todo mundo. E onde o evangelho é pregado, que tem um eleito, que acontece salvação. E as portas do inferno não prevalecerão. Porém, o diabo sabe que foi derrotado. O diabo sabe que a cabeça da serpente foi esmagada. Então ele tem grande fúria. E uma das coisas que ele usa é a atuação do cavalo vermelho. Uma das coisas que ele usa são poderes ditatoriais. Ele faz isso até hoje. Muita gente não sabe, nós vamos conversar isso melhor no quinto selo. Mas o século que mais morreu cristãos na história, a época que mais morreu cristãos na história foi o século XX. Não foi o primeiro, segundo e terceiro século. Foi o século XX, é que a mídia abafa. Outro dia eu entrei pesquisando as palavras, uma noticiazinha sobre perseguição. Aí tinha um grupo que parecia ou paquistanês ou indiano, e simplesmente 3 corpos queimados. Você via a canela no meio do fogo. Queimado. Queimaram os irmãos. Queimaram. Um absurdo. Mas é fruto dessa guerra. Agora veja, como a gente fala no popular, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quer ver que interessante? Eu levantei alguns números aqui. Isso aqui é dado de site secular, não é dado de site cristão. O que nos dá uma informação limpa. Olha que interessante. No século XVI, morreram 1,5 milhão de mortos em guerras. É bastante gente? É bastante gente. Representava 0,32% da população. No século XVII, a coisa ficou mais feia. Morreu 6,1 milhões de mortos. Só que isso representava 1% da população. No século XVIII, que foi um século bem evoluído, morreram 7 milhões de pessoas, até que não aumentou tanto. Porém, isso representou 0,92% da população, abaixou. No século XIX, morrem 19 milhões e meio de pessoas, bastante gente, representando 1,65% da população. As porcentagens são pequenas. Século XX, morrem 110 milhões de pessoas nas guerras. Isso representa 4,35% da população. É quase 1 em 20. Isso envolvendo Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, essas guerras. Agora, pasme, se você somar as guerras do comunismo, morreram 80 milhões de pessoas. O que dá 3% da população. As grandes guerras, mais o comunismo, mataram aproximadamente 200 milhões de pessoas no século XX, representando sozinho 7,5% da população. Se fosse hoje, proporcionalmente, seriam quase 500 milhões de pessoas que teriam morrido. E o século XXI começa embalado em guerras. E eu não estou colocando aqui as chamadas guerras urbanas. O problema das drogas, a guerra de quadrilhas, o crime organizado.
os pequenos levantes. E o mundo é um mundo marcado por guerras. Eu vi informações que eu fiquei assustado. Por exemplo, olha que interessante. Guerra dos 30 anos aconteceu entre 1618 e 1648. 3 milhões de pessoas morreram nessa guerra. Essa guerra começou por motivo religioso, foi entre a Europa e o norte da África, e chegou um momento, eles estavam se matando sem saber por que tinha começado a guerra. Sabe briga de torcida? Mesma coisa. Uma outra guerra que eu fiquei, as guerras napoleônicas, 1804 a 1815, 11 anos. Morreram 5 milhões de pessoas aproximadamente. Esses números são aproximados, que podem ser maiores ou um pouco menores. Segunda Guerra do Congo, essa aqui é um absurdo. 1998 a 2003, agora, faz 20 anos atrás. 5 milhões de pessoas morreram no segundo levante do Congo. 5 milhões. Uma outra guerra, Guerra Civil da Rússia, de 5 a 9 milhões no começo do século XIX, que eu anotei aqui. Essa daqui deixa assustado. As guerras de Dugan, revolta de Dugan na China, no século XIX, 8 milhões morreram na China. Que mais? O Império Mongol, esse aqui eu fiquei assustado. Em todas as invasões do Império Mongol, isso aconteceu entre 1270 e 1400, eles mataram 50 milhões de pessoas em 150 anos. Lembra aquela história do Gengis Khan? Que é aquela música do Village People? Gengis Khan foi um grande general. O Império Mongol matou 50 milhões de pessoas. Na China, tiveram várias revoltas no século VII. 35 milhões de pessoas morreram. Século XVII, 25 milhões de pessoas morreram. Século XIX, entre 20 e 60 milhões de pessoas morreram. O que é isso? É o cavalo da guerra. E veja, a Bíblia me fala de mais 2 disputas, pelo menos, que vão acontecer, de grandes proporções. As campanhas de Gog e Magog, do livro de Ezequiel, que muitos intérpretes entendem que é a Rússia, juntamente com aqueles países da antiga União Soviética. Nós vamos ter essa palavra. Nós já temos uma palavra muito bem gravada sobre as guerras de Gog e Magog na página da igreja, mas é uma palavra só de áudio. Eu quero refazer aquela palavra com o vídeo, porque é uma das palavras mais ouvidas na nossa página. E as pessoas têm muita dúvida. E aquela palavra ele explica direitinho como vai acontecer a campanha militar de Gog e Magog. E uma outra grande guerra que a Bíblia fala é a do Armagedon. A Bíblia fala em Terceira Guerra Mundial, olha, eu não sei se é a terceira. Pode ser a 5ª ou a 8ª. Mas a Bíblia fala de um conflito de caráter mundial, onde todo mundo vai lutar contra Jesus. Isso é nítido. E eu não posso me esquecer do quê? Das campanhas militares do anticristo. Porque o livro de Daniel fala que ele vai servir o Deus das fortalezas. Que fortalezas são essas? Fortalezas militares. Então imagina-se que o anticristo, ele vai produzir guerra contra aqueles que não cederem à sua influência mundial. Porque o próprio Apocalipse fala, ele vai vir sob o poder de 10 reis, e 3 reis vão ser eliminados. Como? À custa de picolé de limão? Não, vai ser eliminado via guerra. Então o anticristo vai ser um outro estrategista de guerra. Agora, o que a gente sabe, o mundo não vai ser destruído por uma guerra. E o Apocalipse nos mostra que nós cristãos, de que forma eu não sei, vamos ser livrados desses efeitos, dessas grandes campanhas militares. Pelo menos naquilo que está dentro do Apocalipse.
Então a guerra é uma marca. É algo que está acontecendo. E hoje em dia a guerra, ela é, que a gente chama de quinta geração. Existe gente que defende que o mundo está em guerra hoje. Só que é uma guerra econômica, cibernética, de espionagem. Porque é tanto poder militar envolvido que se dispara uma bala, o mundo pega fogo. Eu acho que o mundo está em guerra hoje. E tem muito interesse envolvido, só que é uma guerra branca, que não aparece. E vai-se assim até o fim dos dias. Nós só vamos experimentar um tempo de paz no milênio, que a própria Bíblia fala o seguinte, que as nações vão transformar suas armas em arado, suas armas em enxadões. Não vão mais ter arma. Isso é algo interessante. Amém? Vamos avançar no nosso estudo. Eu pretendo fazer os 3 selos hoje e acabar os cavaleiros. Quanto tempo temos de pregação, Rodrigo? 30 minutos. Amém. Dá para pregar até 00:30. Vamos lá. Versículo 5. E havendo aberto o 3º selo, ouvi dizer do 3º animal, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia, uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Veja, essa figura do preto, esse é o cavalo da fome. No livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 4 e capítulo 5, existem 2 textos ali, inclusive o do capítulo 4, extremamente pesado, que associa a fome à negrura. Alguns intérpretes entendem que esse cavalo preto tem a cor preta ligado a esses selos. Os 2 textos de Lamentações são extremamente pesados. Um deles fala que as filhas do povo de Deus estavam cozinhando os seus filhos e comendo. E por que elas estavam fazendo isso? Porque Deus trouxe juízo sobre Jerusalém. E se eu não me engano, um grande general chamado Nebuzaradã, general de Nabucodonosor, ele estava sitiando a cidade. E tinha aperto. E Jeremias só não morreu porque teve um eunuco que trazia pão para ele todo dia. Para ele comer. Eu não me lembro agora o nome do eunuco. Entendeu? Ele trazia pão. Inclusive esse eunuco salvou a vida de Jeremias. Quando jogaram ele no poço de lama, ele procurou o rei e ele falou, olha senhor, ele vai morrer. Aí o rei falou, não, pode tirar ele. Aí ele fez uma corda de lençóis amarrados, jogou para Jeremias, mandou Jeremias passar embaixo do braço e puxou Jeremias para fora. E Jeremias ficou preso no pátio da guarda. Provavelmente para ninguém pôr a mão nele. Ele não ficou preso para ficar preso, ele ficou preso para ficar protegido. Porque provavelmente se ele sai para fora do pátio da guarda, matavam ele. Então você imagina o tamanho da fome. E normalmente a gente associa o quê? A cor negra à morte, produzida pela fome. Então é uma figura interessante. Mas aqui o texto fala de muito mais coisa. Olha que interessante, veja. Fala que ele tinha uma balança na mão. Essa balança sempre é uma balança de medir, de pesar. Entendeu? Tekel, menem, farsim, isso aí. Menem, tekel, farsim. Fosse pesado na balança, tal. Entendeu? Para medir o quê? Veja, 1 quilo de trigo, pelo salário de um dia de trabalho. Um dinheiro aqui é 1 denário. 1 denário é 1 dia de trabalho. Então você imagina hoje, vamos colocar que hoje um dia de trabalho médio está em R$100, um diarista normal,
que não trabalha registrado, você ia pagar em 1 quilo de farinha de trigo, que hoje custa R$2, você ia pagar de 80 a R$100. Só que eu tenho que entender a conta. Com 1 quilo de farinha de trigo, eu não sustentava uma família da época, que eram famílias grandes. Aí o texto fala de 3 quilos de cevada por 1 denário. 3 quilos de cevada sustenta uma família. Só que cevada era comida de animais. Quem comia cevada eram os cavalos, os bois. Então era uma fome num aperto tal que as pessoas tinham que comer uma comida de baixa qualidade. E aí tem uma frase aqui muito interessante: não danifiques o azeite e o vinho. Isso aqui é um motivo de muita discussão. Na época do imperador Domiciano, houve uma grande fome na terra. E o imperador Domiciano, ele começou a derrubar uma série de culturas para plantar trigo. E aí os ricos chegaram e protestaram, falaram: mas não danifique nem as oliveiras para o azeite e nem as parreiras para o vinho. E aí o que acontece? Domiciano destruiu um monte de campo, menos o que era comida de rico. O azeite e o vinho. Aí, inclusive, isso aí se tornou um provérbio: não danifica o azeite e o vinho. Porém, eu creio que existe um entendimento mais profundo aqui. Da mesma forma que esse termo aponta para a comida dos ricos, esse termo aponta para algo que está acontecendo no nosso mundo. Os pobres estão ficando cada vez mais pobres. E os ricos estão ficando cada vez mais ricos. E pode vir a inflação que for. O alimento pode custar o que for. Que o rico sempre vai comer bem. Se o rico tiver que pagar R$100 um quilo de farinha, ele paga. Ele tem dinheiro para isso. Quem não tem é o pobre. É que nem agora essa discussão que a gente vive nos nossos tempos de lockdown. Lockdown é bom para quem pode fazer. E eu não quero discutir política aqui, estou falando de um fato. Nós estamos falando de Bíblia. Eu tenho minhas opiniões políticas, mas vou fazer uma leitura econômica. Relatar um fato. Lockdown, quem pode fazer é quem é de classe média para cima, que tem uma boa poupança, tem uma despensa cheia, o tanque do carro cheio de gasolina, tem seu bom emprego, ele está recebendo, está tudo bem. Agora, o pobre que trabalha hoje para comer amanhã, ou como a gente costuma dizer na gíria, está vendendo a janta para almoçar, como é que faz sem trabalhar? Então a gente vê que até essa pandemia vai ter uma consequência econômica terrível. É algo sério. Agora, voltando para o nosso texto, o que a guerra provoca? Fome. Em lugares onde existe guerra, existe fome. Existe também o quê? Salvação. Quem vence? O Evangelho. Existe o que mais? Juízo. Olha que interessante, gente. O mundo produz mais do que precisa. E por causa do governo do homem pelo homem, mais de 600 milhões de pessoas passam fome no mundo. O número de pessoas que morrem de fome por dia, se eu não me engano, é em torno de 2 milhões de pessoas por dia. Ou algo parecido. É um número absurdo. Que morre por dia de fome. E uma das coisas que me deixa doido com esses ativistas de hoje em dia é que ninguém... Não, nós precisamos ajudar as pessoas, estão preocupados com vida, preocupados com vida. Então faz um programa para acabar com a fome. Os países, eles têm compromissos com a Organização Mundial de Saúde, com a ONU, para acabar com a fome, não conseguem.
O Brasil teve um programa tão aclamado chamado Fome Zero. Mentira! Mentira! Sabe? Agora, o que acabou muito com a fome no mundo? Foi dar trabalho para a turma. O que acabou muito com a desigualdade social foi dar trabalho. O que acabou com a desigualdade racial foi dar trabalho. Como os antigos já diziam, o trabalho enobrece o homem. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu aprendi algo há 40 anos atrás. Quando o governo está te dando 1 litro de leite, ele já levou sua vaca embora. Faz tempo. Essa história de viver de dinheiro do governo não é de Deus. O que é de Deus, segundo o princípio bíblico, é você ter sua terra, você plantar, estou trazendo para épocas medievais. Você ser uma tribo de Israel, plantar sua terra, sua comida, Deus manda a chuva, Deus não deixa o seu animal ficar doente, Deus te sustenta, você faz o seu vinho, você faz o seu azeite, você tem a sua cevada, você tem o seu trigo. E a terra é do povo, não é do governo. Trazendo para os dias de hoje, veja, o princípio bíblico é que as tribos tinham os meios de produção. O rei Davi não tinha os meios de produção, o rei Saul não tinha os meios de produção. Salomão tinha os meios de produção para ele comercializou. Ele era um camarada extremamente talentoso. E outro detalhe, ele usou o dinheiro desse comércio para estruturar o Estado. Usou de maneira sábia. Ele reverteu o ganho, embora tenha tido problemas. Veja, se hoje o meio de produção está na mão do governo, nós estamos vendidos. Isso vai produzir o quê? Isso vai produzir governo do homem pelo homem. E governo do homem pelo homem dá o seguinte resultado: mais de 600 milhões de pessoas no mundo passam fome. Quase 10% das pessoas do mundo passam fome. E isso é efeito do quê? Do cavalo preto, do cavalo da fome. Agora veja, e eu não posso deixar de falar, lembra a característica dupla face do Apocalipse? Que no cavalo branco era bênção e juízo. No cavalo vermelho era guerra mundial espalhada na história humana e guerra contra a igreja. E no cavalo da fome, onde que está a igreja? Simples. Lembra da pregação, carta à igreja de Esmirna? Que eles moravam em cavernas, que eles tinham seus bens expropriados, que eles eram expulsos de casa. Essa igreja aqui passava fome por causa da perseguição do governo. E quando eles leram o Apocalipse, eles entenderam que aquilo era a mão de Deus, porque dentro do livro existem palavras de consolo, de fortalecimento. E quando que esse tipo de coisa vai acontecer de novo? Apocalipse 13. Não poderão comprar, nem poderão vender, se não tiverem a marca, o 666, o sistema de comercial e administrativo do anticristo. Se você não pode comprar ou vender, o que vai acontecer? Você vai passar fome. Se você não pode ter terra própria, você não pode plantar. Eu não posso nem pagar o imposto da terra. Se souber que você é cristão, vão lá, prende você, bota na cadeia. E isso aconteceu com vários irmãos. Vários irmãos na história passaram fome. Paulo passou fome. Lembra do tudo posso em Cristo que me fortalece? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece? Uma das coisas que Paulo pode é a fome. Ele passou fome. Veja, quando Jesus multiplicou pães, as duas vezes aquele povo estava com fome. Quem deu o pão? Jesus. E por que Jesus não deu o pão para Paulo?
E por que Jesus não deu pão para a igreja de Esmirna? Por motivos misteriosos. Deus permite sofrimento ao seu povo. É que na nossa mentalidade humanista, essa igreja que... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem ensino de igreja que é quase uma seita. Se você frequenta uma igreja que só fala de bem-estar, você deveria mudar de igreja. Porque esse não é o Deus da Bíblia. Deus da Bíblia é bom, Deus da Bíblia é provedor, mas na Bíblia está recheado de situações de dificuldade, de lutas, de perseguição, de privações. É só você ler o capítulo 11 de Hebreus. Nós temos uma visão infantil de Deus. E olha, isso está falando a alguém, olha, eu não sou rico. Eu não sei nem se eu sou de classe média, mas eu tenho uma casa própria, eu tenho um carro. Eu, graças a Deus, tenho um trabalho, do qual me orgulho muito. Talvez os irmãos que acompanham o Presbitério não sabem, mas olha a honra, eu sou vendedor de Bíblia. Eu vendo o maior produto do mundo. A maior alegria que eu tenho é essa. Então eu sou alguém cercado por Deus, como Jó. E os irmãos que eu conheço são cercados por Deus. Porque aqui na nossa igreja nós não temos nenhum rico. Mas em comparação aos irmãos espalhados pelo mundo, é todo mundo bem de vida. Em geral, no Brasil, até nas igrejas mais simples. Nos bairros mais populares, você pega o irmão tem a casinha dele, o irmão tem a comidinha bonitinho, está bem vestido, os filhos indo para a igreja, se bobear ele tem até um carrinho para dar uma andada, está com as continhas pagas. Deus nos cerca, é a bondade de Deus. Só que eu não posso confundir essa bondade de Deus, esse trato fino que Deus tem com seus filhos, com crises e privações que podem acontecer. Quantos irmãos não morreram de Covid-19? Isso produziu sofrimento. Eles morreram porque a vida deles estava na mão de Deus. O Senhor decidiu que eles iriam estar com Ele. O que Paulo diz que é muito melhor. Estamos aqui sofrendo, mas Paulo diz que é muito melhor. Percebe, na nossa visão, morte horrível. Na visão de Paulo é muito melhor. Ele mais ou menos até dá a entender o seguinte: olha, eu nem gosto muito de pensar nisso, porque por mim eu já estava lá com o Senhor. Então, tipo do assunto que eu não gosto nem de falar. Sabe? Mas nós temos que entender. E se a nossa leitura do Apocalipse está correta, algum tipo de privação nós vamos passar como igreja aqui no Brasil. Falando no Brasil. Algum tipo de privação vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. A perseguição à igreja está aumentando. A cristofobia está aumentando. Tem gente, por exemplo, outro dia eu vi um irmão pregando, agora não me lembro o nome do irmão, mas o diretor daquele filme, A Bela e a Fera, odeia crentes. Acha que a Bíblia tinha que ser destruída. Sabe? Coisa séria. Coisa difícil. Então o que eu tenho que acostumar? Que em Cristo, algum tipo de privação eu vou ter. É o normal. Vai ter luta, vai ter enfermidade, vai ter momento difícil, vai ter má compreensão, vai ter gente virando as costas, mas você vai ter poder de Deus atuando, você vai ter uma paz que transcende todo entendimento, você vai ter sustento do Senhor, você vai ter uma série de coisas boas, e até escape. Veja, quando a mulher foge para o deserto, Apocalipse 12, ela foge como? Através das asas da grande águia. Povo do Egito, o couro comeu, o Egito foi destruído, o povo saiu com riqueza. E aí eu pergunto, faltou comida para o povo do Egito? Eles não tinham como plantar, Deus deu maná. Mas aí eu pergunto, você está de frente com o Mar Vermelho,
A maior máquina de guerra do mundo está aqui nas suas costas, vindo para matar todo mundo. É fácil? Aí eu pergunto, Moisés vai e desafia o faraó. O faraó fala, eles estão com muito tempo, tira a palha. E aí sabe o que acontece com os capitães do serviço? São açoitados por causa do que Moisés falou. Como é que você acha que os capitães se sentiram? Aparece o libertador e fala, agora nós vamos libertar vocês. E aí no final do outro dia, eu sou açoitado porque eu não consegui cumprir o trabalho. Porque você foi lá, você foi falar com o faraó, eu estava quieto aqui. E faraó achou que a gente também tinha que colher a palha. E nós não conseguimos cumprir a obrigação. E eu fui açoitado, Moisés. É fácil? Eu sempre que vejo a figura daqueles líderes judeus que foram açoitados, eu fico me perguntando, imagina, numa semana, apareceu o libertador do povo. Quem é? O Moisés, que foi criado na casa do faraó. Glória a Deus, aleluia. No dia seguinte eu sou açoitado porque eu não entreguei o trabalho. Concorda que seria justo os caras pensarem e falar, Deus, não entendi nada. O senhor mandou o libertador e agora eu sou açoitado? Como é que é isso? Mesma maneira a morte de Estevão, mesma maneira a perseguição sobre a igreja que fugiram para Samaria. Paulo assolando a igreja. Então, são coisas que acontecem. Como dizia o meu primeiro pastor, o dia mal vai chegar. Ninguém está livre do dia mal. Coisas ruins acontecem, não tem jeito. Nós experimentamos delas o ano todo. O ano todo tem problema, o ano todo tem percalço, o ano todo tem conta para pagar. Às vezes filho fica doente, às vezes gente vira as costas para você. Tem um monte de coisa. Amém? Vamos seguir. Tudo bem? Vamos seguir. Versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal, que dizia, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Veja que interessante. Esse cavalo aqui é destruidor. 1/4 da terra é morto. É 1/4 exato? Nós não sabemos. Uma grande porção. Mas ele vai matar como? Ele vai matar pela espada, que é a guerra, pela fome, pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto, com as pestes, que é a mortandade, e com as feras da terra. Só para você ter uma ideia, vamos falar um pouquinho das pestes. Vamos começar pelas feras da terra. Muitos intérpretes aqui entendem o seguinte, que essas feras aqui são execuções e perseguições do governo romano que soltava o povo cristão para as feras comerem no Coliseu. Dentro da característica dupla face do Apocalipse, alguém que lesse entendia, falava, nossa, aqueles irmãos que morreram no Coliseu, que foram colocados como espetáculo, foi por causa disso aqui, a atuação desse cavalo aqui. Agora, a questão da mortandade é algo impressionante. Veja, nós estamos vivendo em tempos de Covid. Já morreu muita gente, já perto de 2 milhões de pessoas no mundo. Mas só para você ter uma ideia, a AIDS, até 2015, matava 1,5 milhão por ano. A AIDS. Só para você ter uma ideia, o tabaco e doenças ligadas ao tabaco matavam 1,5 milhão. A minha pergunta é, por que não proibiram de vender cigarro? Hoje em dia não fecha o comércio? Tinha que proibir de vender cigarro, mas eu pergunto, quem é que é o dono das grandes fábricas de cigarro? Quem é o dono? Os grandes ricos do mundo. Aí eu pergunto, quem recebe os altos impostos do cigarro?
Os governos. Sabe por que eles não param de vender cigarro? Porque é muito bom ver o dinheiro que o cigarro dá. Porque se não fosse bom, pararam de vender. A mesma coisa o álcool. Em torno de 1.300.000 pessoas morrem por ano de álcool. E por que eles não proíbem de vender? Só entre álcool e tabaco já daria todo ano mais do que a Covid está matando. Só que aí chega a Covid e eles fecham todo o comércio, evitando as pessoas de trabalhar. Mas parar de vender cigarro não para. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo discutir política? Não. Estou querendo te mostrar que não danifique o azeite e o vinho. O rico sempre vai ser rico. Existem pessoas poderosas na terra, filhos de Belial, gente maligna, gente anticristo, os chamados metacapitalistas, que há muitos e muitos séculos dominam a economia do mundo e cada vez estão mais ricos. Gente, o que estão fazendo no mundo? Estão transformando o nosso mundo num mundo fascista. O que é um mundo fascista? É um mundo onde o Estado é muito forte e as grandes empresas são muito fortes. Isso é fascismo, ao pé da letra. Não é um cara falando grosso, não sei o quê. Não, isso não é fascismo. Fascismo é um sistema político econômico, onde o pobre fica cada vez mais pobre. É só ver a China. Por que o produto da China é tão barato? Porque o salário é baixo. Se o cara abrir a boca, leva um tiro na cara. Simples assim. Se eu falar mal do governo, compartilhar o vídeo no governo no meu celular, eu não posso matricular meu filho numa escola boa. Se eu entrar na lista negra do governo, eu levo 5 anos para sair dela. Por 5 anos eu vou comer o pão que o diabo amassou. Isso é fascismo. A China tem mais de 900.000 empresas. É um Estado grande, apoiado em cima dos grandes conglomerados. Quem é dono dessas empresas? Os metacapitalistas. Gente, acorda. Aí fica essa turma, esses bobos na internet. Antifas, você tá louco? Se fosse para fazer antifas, tinha que cercar a China. Isso é fascismo. Não é o Trump que é fascista. Isso é conversa mole da mídia, que é manipulada por esses metacapitalistas, anticristãos, anticristo. Porque se o interesse fosse salvar a vida, a tuberculose mata todo ano 1.300.000 pessoas. Coração mata por ano 15 milhões de pessoas. Doenças pulmonares obstrutivas matam em torno de 9 milhões de pessoas. Todos os anos, igual ao relógio, igual ao relógio, igual ao relógio. Se a ideia é proteger o pobre, por que eles não fazem isso? Gente, 600 milhões passam fome. E essa fome produz morte. É 30 vezes o que morreu de epidemia de Covid. A conversa não é salvar a vida, a conversa é ganhar os trocos. Acorda. 2020, o grupo dos ricos ficou mais rico. E o grupo dos pobres ficou mais pobre. É só entrar em qualquer página econômica na internet que você vai ver. Tem empresa que nunca vendeu um carro que a ação dela multiplicou por 5. Nunca vendeu um carro. E o cara está mais rico, bilhões de dólares. E a turma vem falar de salva-vida. Gente, é governo do homem pelo homem. Não espere justiça. Espere injustiça. Desigualdade. Essas pestes estão comendo. Gente, diarreia. Mata 1.400.000 pessoas por ano. Diarreia. Parece que deixa eu tentar lembrar o número, pode ser que esteja um pouco errado, mas uma entre 4 pessoas no mundo bebem água não tratada.
Cada dólar investido em saneamento básico representa de 4 a 5 dólares de economia no sistema de saúde. Se o seu Leonardo DiCaprio, esses babaca aí, tivesse preocupado com vidas, eles iam fazer campanha para fazer saneamento básico nos países do terceiro mundo. Acorda! Esse povo é lixo, a gente é anticristo, e tem gente crente perdendo tempo com essas bobagens que estão por aí. O mundo está pegando fogo, o mundo está virando do avesso, os cavalos estão percorrendo a terra, está virando a terra do avesso, e a turma fica seguindo essas bobeiras de Big Brother, gente crente. Eu pergunto, alguém que quer ser cheio do Espírito Santo, o que vai ficar assistindo que nem um relógio todo dia a série da Netflix? Já que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito, quer dizer, é uma atitude minha. Ah, pastor, mas o Pentecostes inaugurou a igreja. A partir dali, todo crente salvo tinha o Espírito Santo, era batizado com o Espírito Santo. Porém, o encher-se do Espírito é uma atitude minha, com salmos, hinos, cânticos espirituais, doutrina, leitura bíblica. Aí o crente com o mundo pegando fogo, os cavalos virando o mundo do avesso, a fome batendo na nossa porta, a Organização Mundial de Saúde, um papo hipócrita, veio falar que a fome que vai vir por causa do lockdown é uma fome de proporções bíblicas. Eles já estão falando, não, nós nunca orientamos lockdown para... Ah, não! Vocês nunca orientaram? Sabe? São esses cavalos percorrendo a terra. Só que o rico está cada vez mais rico. O rico está tranquilo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem. Tem rico do mundo que tem bunker, aquelas instalações subterrâneas, que cabe 200 famílias. Tá para entrar ele e os principais executivos das suas empresas e viver lá dentro por 50 anos tranquilo, que o cara tem uma mini usina nuclear lá dentro para produzir energia e tratar água. O rico está cada vez mais rico, não danifiques o azeite e o vinho. E os crentes estão viajando, o mundo pegando fogo, os 4 cavalos percorrendo a terra. Era a época do que? Era a época da gente estar evangelizando, falando de Jesus para o povo, levando uma palavra de esperança. É a época da gente estar se consagrando. Eu não estou trabalhando, caí dentro do lockdown, tenho mais tempo para ler a Bíblia, estou em home office, eu não preciso me deslocar de carro para ir trabalhar e voltar. Vou ler a Bíblia, vou ouvir a palavra, vou ver outros. Nossa, minha igreja está estudando Apocalipse, vou fazer uma leitura do Apocalipse, vou ver o que o Paulo Júnior fala do Apocalipse, vou ver o que o Gran Conato fala do Apocalipse, vou estudar mais. Não, estou com florzinha, entendeu? Até na máscara estou com florzinha, essa patetice toda, sabe? E o mundo pegando fogo, as pessoas morrendo. Tem gente morrendo do coração em casa porque está com medo de ir para o hospital. Deus está moendo a terra, chegou essa nova cepa do vírus. Em 3 semanas virou o sistema de saúde de Curitiba do avesso. E olha, vou falar, gente, a gente tem que ser justo. Esses governantes trabalharam, as equipes de saúde estão exauridas. Tem médico dobrando o plantão. Nós chegamos num ponto em que não adianta ter mais máquina, porque eu não tenho equipe para cuidar da máquina. E a máquina não funciona sozinha. Não existe material humano para atender. E a turma fica assistindo Netflix. E como eu mandei essa semana uma exortação para a igreja, nem a palavra da igreja ouve. E você acha que você vai aguentar o que está escrito aqui dentro desse livro? Eu vou te falar o que você vai aguentar. Você vai sair com uma baita de uma marca na testa e vai para o inferno. Porque uma fé de alguém que não lê Bíblia, de alguém que não ora, de alguém que não ouve palavra, não resiste à perseguição. É uma fé mentirosa, é uma fé falha. Você está enganando você mesmo.
Você está achando que você é crente, você é 2 vezes filho do inferno. Vai para o inferno carregando uma Bíblia, cantando harpa cristã. Porque fé de crente, primeira coisa, ama a palavra. Não estou podendo me reunir, eu vou ouvir a palavra. Vou assistir, gente, que playboyzade. Nós temos essa palavra gravada, nunca tivemos isso. Hoje, a um clique, eu tenho os principais pregadores do mundo a um clique. Um clique. Os maiores pregadores do mundo estão na internet. E a turma está brincando, não lê Bíblia, não ora, não evangeliza. Uma fé esquisita. E quer me convencer que isso é uma fé salvadora. E veja, se como pastor da igreja não falar isso, e você que me ouve, que eu não pastoreio sua vida, veja, eu também tenho responsabilidade daquilo que eu falo. Se você está vivendo esse tipo de fé, pare de se enganar. E comece a fazer o que é correto, porque não tem jeito. Pare de brincar de ser crente. Esses 4 cavalos estão perseguindo a terra, estão correndo a terra. O 5º selo é o selo dos mártires. Nós vamos falar na próxima palavra. Desde que Jesus ascendeu ao céu, existem mártires aos milhares, aos milhões. E vai existir até a volta de Jesus. Até o Armagedon vai existir mártir. A Bíblia nos mostra. Apocalipse 20. E a turma está brincando. O bicho está pegando. Nós temos uma ameaça do sistema comunista anticristo sendo implantado no mundo. Não é um comunismo leninista da União Soviética, mas é um comunismo de ideia. Gente, eles odeiam a igreja. E no nosso país em especial, como o atual governo, que também não é flor que se cheira, mas eu acho menos ruim que os outros, como o atual governo é apoiado pela igreja, se eles tomarem o poder de novo, eles vão vir para cima da igreja. Sabe? Já andaram falando que tem que ganhar as igrejas. Vai ganhar como? Apostasia, afastando da fé, evangelho falso. Pior que uma igreja perseguida é uma igreja morta pela falsa doutrina. Pior que uma igreja... Porque a igreja perseguida, pelo menos, ainda mantém a doutrina saudável. Pior tipo de perseguição é aquele que traz engano doutrinário para a igreja. E quanto engano doutrinário a gente já tem na igreja. E a turma brincando. Sabe? Deus estabeleceu esses juízos. Deus trouxe o evangelho vencedor, mas que é cheio de morte para aquele que não crê. Deus trouxe o cavalo da guerra. Deus trouxe o cavalo da fome. Deus trouxe o da mortandade. Junta tudo isso. 1/4 morre. É o que a gente tem visto na história humana, desde que Jesus ascendeu aos céus. Se você somar tudo que morreu, morreu dessas coisas. É uma realidade. E a turma está brincando de ser crente. Estamos vivendo um momento que exige consagração, exige vida no altar, sabe? Exige colocar Deus em primeiro lugar. E a turma está viajando, estão correndo atrás do vento. A hora que o dia mau chegar, você não vai resistir. Evangelho de Mateus, capítulo 7. Aquele que edificou a vida sob a palavra, que é a rocha é a palavra ali. Vieram as tempestades e a casa não foi abalada. Porém, aquele que não edificou sob a palavra, veio a tempestade e levou tudo. Tem gente destruindo casamento, tem gente destruindo família, tem gente destruindo o pouco de evangelho que tem na sua vida, porque não edificou a casa sobre a rocha. E para você compreender bem o que eu estou querendo dizer, enquanto você não edificar a casa sobre a rocha, vai destruir tudo mesmo. Porque não tem fundamento, não tem raiz.
O que não tem fundamento não resiste ao dia mau. Que nós possamos realmente parar para pensar o que eu estou fazendo, refletir. Ainda é tempo. Ainda dá para reverter. É simples. É simples, é fácil. Jesus falou, meu fardo é leve, meu jugo é suave. É um prazer servir a Deus. Mas servir a Deus requer compromisso, oração, santidade, leitura bíblica. Congregar, não posso congregar? Vou assistir a palavra, vou me alimentar. Primeiro lugar, Deus. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus possa fortalecer, que Deus possa trazer graça, que nós possamos mudar, que essa palavra de exortação nos faça abrir os olhos para aquilo que nós estamos fazendo. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, que nós possamos realmente cair em si e, através do Teu poder, enxergarmos aquilo que temos errado. Que o Senhor venha operando grandemente, trazendo arrependimento. Que nós possamos estar realmente vivendo uma vida cristã simples, mas verdadeira. Que o Senhor venha nos capacitando, Senhor, a toda boa obra. Que nós possamos, Senhor, estar enxergando a Tua mão benevolente, a Tua bondade em todas as áreas. Que possamos ter um coração agradecido pelo Teu cuidado, porque mesmo numa época difícil no mundo, temos vivido dias de paz. Senhor, obrigado por tudo, obrigado pela Tua graça, obrigado pela Tua bondade, obrigado pelo nosso alimento, por tudo aquilo que o Senhor nos cerca. Mas, Senhor, ajuda-nos em nossa fraqueza, que nós possamos viver uma vida cristã verdadeira, cheia de frutos verdadeiros, com uma prática simples, porém, um coração apaixonado e intenso. Senhor, sê conosco, capacita-nos através da Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos.